Tenho sido obcecado em descobrir a maneira mais rápida e fácil possível de aprender novas habilidades na última década. E depois de anos ensinando pessoas e lendo pesquisas sobre isso, tropecei em um erro que garante uma taxa de fracasso de quase 100% ao aprender qualquer habilidade. E, infelizmente, esse é um erro que a maioria das pessoas comete todos os dias. Eu chamo esse erro de sobrecarga de teoria, e acho que é uma das coisas mais importantes para se saber quando você está tentando aprender qualquer nova habilidade. Mas primeiro, precisamos entender um ingrediente essencial, muitas vezes esquecido, para aprender qualquer habilidade nova que nos permita aprender habilidades em primeiro lugar. E esse ingrediente é o ciclismo experiencial. Então, se eu praticar tiro com esse arco todos os dias durante um mês, devo melhorar. Certo? Talvez sim, talvez não. Depois que solto essa flecha, não consigo controlar para onde ela vai no ar, pelo menos até onde eu sei. Onde essa flecha vai cair depende de tudo que eu fiz na preparação antes de atirar. E, aliás, como qualquer habilidade, aprender a aprender é a mesma coisa. Nossos resultados em provas, nossa memória, nossa profundidade de compreensão, tudo isso depende dos processos que usamos antes, quando estávamos estudando. Agora, imagine que eu atirei essa flecha e ela caiu aqui. Não foi muito bom, mas, para fazer melhor da próxima vez, eu preciso saber o que mudar para acertar no centro. Eu não posso simplesmente continuar atirando flechas aleatoriamente esperando melhorar. De vez em quando posso até acertar o centro, mas não vai ser consistente. Quando o alvo ficar mais distante, isso não vai funcionar mais. O mesmo com o aprendizado. Se tiramos nota ruim numa prova, precisamos saber o que mudar. Tiramos nota melhor em outra prova não significa que resolvemos o problema. Basicamente, o ciclo experiencial. Nós passamos por uma experiência, observamos o resultado, pensamos no que precisamos mudar e depois fazemos um experimento para ver se melhorou. Sem esse ciclo, não conseguimos aprender nenhuma habilidade nova. Isso é bem direto e óbvio. Mas aqui está a parte que pega as pessoas. Seja aprendendo sobre habilidades de aprendizado, aprendendo a atirar uma flecha ou qualquer outra habilidade, a maneira mais rápida de aprender qualquer coisa é aprender mais devagar. Esse é o que eu chamo de armadilha da sobrecarga teórica. A maioria de vocês sabe que tem um programa que ensina a aprender mais eficientemente. Nele, posso observar o comportamento dos alunos e acompanhar de perto o progresso deles, algo que não consigo no YouTube. Então, dê uma olhada nesses dois alunos e veja se você consegue adivinhar qual deles acabou sendo mais bem-sucedido academicamente. O primeiro que vamos analisar é este aqui, o Suresh, que participou do programa por 5 semanas e completou 31% do conteúdo. E o segundo aluno que quero que você observe é o Enzo, que ficou no programa por 54 semanas e completou 20% do conteúdo. Quem você acha que melhorou mais rápido? Então, apesar de ter feito menos do curso, foi o Enzo quem acabou tendo melhores resultados acadêmicos. Ele saiu de uma base de 62% para o resultado mais recente de 92% no exame, comparado ao Suresh, e essa é a parte surpreendente. O Suresh, na verdade, foi de 80% para 71%. O Suresh, na verdade, piorou depois de trabalhar nisso por 5 semanas. Por que o Suresh piorou? Vou te dar uma dica. Não é só porque o Enzo teve muito mais tempo para trabalhar nas coisas. Bem, a resposta é sobrecarga de teoria. Ok, agora imagine que esta tigela é o seu cérebro. Bem lisinho. Brincadeira.
Agora, seu cérebro tem uma quantidade limitada de recursos cognitivos que pode gastar. É como a quantidade de memória ou RAM que seu computador tem. Então, vamos supor que esses blocos de madeira representam seus recursos cognitivos. Agora, sempre que aprendemos uma nova habilidade, somos apresentados a coisas novas sobre as quais precisamos pensar. Então, cada coisa consome recursos para mantê-la em mente e pensar sobre ela. Segurar a flecha com mais firmeza, estabilizar o core, manter os ombros, relaxados, respirar mais devagar, mirar um pouco mais baixo. Você pode ver que minha tigela, minha capacidade, está ficando cheia. E além disso, existe uma certa quantidade de recursos necessários só para executar a atividade. Agora, quando uma nova habilidade eventualmente se torna um hábito, a quantidade de recursos necessária diminui. Mas quando você está aprendendo uma nova habilidade, ela não vai ser um hábito. Vai ser algo desconhecido, difícil e desconfortável. E todas essas coisas exigem recursos adicionais para serem superadas. Então é preciso investir cada vez mais só para executar a habilidade em si. E como você pode ver agora, estamos transbordando. Sobrecarregamos a capacidade do nosso cérebro de pensar nas coisas porque demos a ele coisas demais para pensar. Na pesquisa, o nosso cérebro tentando pensar em várias coisas diferentes ao mesmo tempo é chamado de interatividade de múltiplos elementos. E esse é um motivo comum para entrarmos no que se chama de sobrecarga cognitiva. Mas aqui está a questão sobre aprender uma habilidade cognitiva. Como aprender a aprender? Por exemplo, diferente de aprender uma habilidade física como o arco e flecha. Para uma habilidade física, gastamos energia usando nosso corpo, usando nossos músculos. Para uma habilidade cognitiva, gastamos esforço com o nosso cérebro, o que significa que a quantidade de recursos cognitivos necessários apenas para executar a habilidade, o próprio ato de aprender, já é naturalmente muito alta desde o início. É preciso muitos recursos mentais para entender novas informações, processá-las, organizá-las, pensar onde elas se encaixam e criar novas memórias. E todo esse esforço ajuda a transformar o aprendizado em memória e compreensão. Se não sentíssemos esse esforço, não teríamos nenhuma memória, e isso seria chamado de aprendizado passivo. Mas com um aprendizado mais eficaz e ativo, é necessário muitos recursos logo de início, o que significa que adicionar só mais algumas coisas pode nos sobrecarregar muito rapidamente. Então, nesse caso, qual é a melhor maneira de aprender uma nova habilidade, especialmente uma habilidade cognitiva? Bem, no fim das contas, tudo isso significa que, quando estamos aprendendo uma nova habilidade, devemos sempre tentar experimentar apenas uma ou duas coisas ao mesmo tempo. Então, Suresh, que cobriu cerca de 30% do programa em um mês, teria aprendido mais de uma dúzia de novas técnicas, e cada técnica tem 2 ou 3 coisas para se pensar. Isso significa que Suresh estaria tentando lidar com 20 ou 30 coisas ao mesmo tempo. Ele estava completamente sobrecarregado e, por isso, o cérebro dele não conseguia realmente aprender a habilidade. E é exatamente por isso que alguns alunos, se não percebem essa armadilha, podem passar meses ou até anos tentando aprender uma nova habilidade sentindo que é impossível acertar, porque não importa quanto tempo dediquem, não parecem estar melhorando. É incrivelmente frustrante. Então aqui está o segredo para aprender qualquer habilidade do jeito certo. Sempre equilibre a teoria nova com a prática. Se você pratica sem nenhuma teoria, é sem rumo. Se você pratica com teoria demais, você fica sobrecarregado. Então o segredo é equilibrar a teoria nova que chega com suas habilidades existentes se tornando hábitos. Como mencionei antes, quando as habilidades viram hábitos, seu cérebro encontra uma maneira mais eficiente de fazer aquilo.
não exige mais tantos recursos cognitivos. Ele encontra um atalho. E assim, a quantidade de recursos cognitivos necessários para executar a habilidade diminui à medida que essa nova habilidade começa a se tornar um velho hábito. E, com o tempo, aquilo que exigia muita concentração agora não exige praticamente nenhum pensamento, e você ainda consegue fazer com a mesma precisão e consistência. Assim, liberamos mais recursos cognitivos para absorver uma nova teoria e transformá-la em hábitos. Para algumas habilidades e técnicas, pode levar semanas, ou até meses, para que se tornem hábitos, enquanto para outras, pode levar apenas algumas horas. E ao equilibrar a teoria com a prática, conseguimos alcançar um crescimento ideal de habilidades, onde estamos praticando e, a cada vez que praticamos, melhoramos com foco e direção, mas sem ficarmos sobrecarregados. Então, é assim que isso funciona na prática. Vamos supor que só temos 5 horas por semana para praticar. Agora, isso provavelmente não é suficiente para formar novos hábitos rapidamente, então vamos precisar reduzir a quantidade de teoria nova que absorvemos. E como temos uma quantidade baixa de prática, e portanto uma quantidade baixa de teoria, as duas coisas estão alinhadas, e conseguimos alcançar nosso crescimento ideal de habilidades. Agora, digamos que temos um pouco mais de tempo livre e queremos dedicar um pouco mais de tempo para aprender essa habilidade. Então agora temos 20 horas por semana que podemos dedicar à prática. Então, a quantidade que podemos praticar agora aumentou, o que significa que também podemos aumentar a quantidade de teoria que conseguimos absorver, mas isso é proporcional à quantidade extra de prática que estamos tendo. Então, como regra geral, eu costumo dizer que para cada hora de teoria, deveríamos ter pelo menos 5 horas de prática. Então, por exemplo, se tivermos 5 horas de prática, só conseguiríamos absorver 1 hora de teoria nesse primeiro exemplo, enquanto no segundo exemplo, temos 20 horas de prática. Portanto, podemos ter até 4 horas de teoria. Agora, infelizmente, isso é apenas uma regra geral e, na realidade, é um pouco mais complicado, porque 5 horas praticando uma habilidade muito complexa não é o mesmo que 5 horas praticando uma habilidade muito simples, como uma nova maneira de amarrar o cadarço. Nesse caso, 5 horas de prática provavelmente é exagero. Então, o que é mais importante e preciso do que apenas o número de horas de prática é, na verdade, monitorar quão rápido conseguimos formar novos hábitos. Quando novos hábitos se formam, temos espaço mental para absorver mais teoria. Então, se somos muito lentos para formar novos hábitos, vamos ser mais lentos para absorver novas teorias. E a maneira de saber que novos hábitos estão se formando é quando você sente que as coisas estão ficando mais fáceis e rápidas sem comprometer sua precisão e consistência. E na maioria das vezes, você consegue ficar mais rápido sem nem tentar ficar mais rápido. A velocidade vem com a eficiência que o seu cérebro desenvolve ao simplesmente ficar melhor em fazer aquilo. Agora, é aqui que eu tenho que dar crédito ao Enzo, porque o Enzo percebeu que estava desenvolvendo novos hábitos mais devagar do que a gente esperava, então ele levou 1 ano para cobrir 20% do programa. Então, em vez de 5 horas de prática para cada hora de teoria, ele estava fazendo algo como 15, 20 horas de prática para cada hora de teoria. Então, mesmo que na superfície parecesse que ele estava indo muito devagar, o crescimento das habilidades dele estava sendo mantido em um ritmo ideal, porque ele nunca se deixava sobrecarregar. E, aliás, se você mesmo tiver interesse no programa, tem um link na descrição que você pode conferir. Agora, enquanto a sobrecarga de teoria tem uma taxa de fracasso de quase 100%, o inverso também é verdadeiro.
Quase 100% das vezes em que vejo alguém equilibrando a quantidade de teoria que consome com a prática e a formação de hábitos, essa pessoa consegue aprender a habilidade desejada de forma muito suave e rápida. E é por isso que eu disse que acho que isso é uma das coisas mais importantes de se entender se você quer aprender qualquer habilidade. Espero que isso ajude. E se você ainda tiver espaço para mais um pouco de teoria, dá uma olhada neste vídeo que o YouTube acha que você vai gostar. Obrigado por assistir e até a próxima!